E aí, pessoal? Vamos para mais uma atividade esse bimestre, né? Bimestre não, agora é trimestre. Vamos falar sobre a ginástica, nossa atividade. Práticas corporais que apresentam um relevante papel na evolução das atividades físicas ao longo do tempo. E para compreender as ginásticas da atualidade, é necessário visitar o passado e perceber como aconteceu a evolução ao longo do tempo. Século XIX e o movimento ginástico europeu, o processo de sistematização da ginástica. A ginástica sempre foi proposta como prática corporal nos mais diferentes locais e períodos históricos. O termo ginástica veio ganhar diferentes definições de acordo com épocas, culturas e interesses diversos. No século XIX, passou por um processo de sistematização denominado de movimento ginástico europeu, que resultou nos métodos ginásticos. Tais métodos foram os precursores da ginástica atual, assim como de diversas práticas da educação física. Embasado nas ciências biológicas e influenciado pela Revolução Industrial em ascensão, difundia o higienismo e trazia como princípios a utilidade dos gestos e economia de energia, de caráter disciplinador, ordenativo e metódico. Surgiu então a chamada ginástica científica, que deu origem aos métodos ginásticos. Estes métodos foram sistematizações criadas por médicos, pedagogos ou militares que tentavam organizar a prática das atividades físicas. Tinham em comum a valorização da saúde por meio da prática regular de exercícios físicos, associada à transmissão de preceitos sociais extremamente patrióticos. Estes se diferenciavam por serem específicos às necessidades das populações. A ascensão desses métodos se difundiu por toda a Europa, dotada de um sentimento nacionalista como forma de causar melhorias físicas aos jovens, que enfrentariam as guerras da época, bem como melhorias étnico-raciais à nação. Encontravam aqui três principais escolas: a escola alemã, a escola sueca e a escola francesa. A escola alemã, de caráter extremamente nacionalista, a ginástica surge na Alemanha, com o objetivo de preparar os corpos para a defesa da pátria, uma vez que esse país ainda não havia conquistado sua unidade territorial e vivia sob constante ameaça de guerras. Era preciso, portanto, criar um forte espírito nacionalista para atingir a unidade a qual seria conseguida com homens e mulheres fortes, robustos e saudáveis. Para tanto, seus idealizadores apoiaram-se nas ciências biológicas para desenvolver seus métodos. Em 1760, iniciou-se um processo de estruturação, denominado método alemão. Os exercícios tinham objetivo que transcendiam a forma física e também apresentavam um exercício moral, alcançar a autoconfiança, autodisciplina, independência, lealdade e obediência. Os exercícios ginásticos coordenados foram agrupados em 17 famílias: marchar, correr, saltar, tomar impulso no cavalete, no cavalo, equilibrar, exercício de barra, exercício paralela, arremessar, puxar, empurrar, levantar, transportar, esticar, luta, braço a braço, saltar, arco e pular corda, além dos exercícios citados, quando as atividades podiam ser realizadas ao ar livre: a natação, a marcha, a equitação, a esgrima, a luta e os exercícios bélicos eram previstos no programa. A corrida, o arremesso e o salto realizados sob variadas formas constituíam, com suas práticas verdadeiras, escola de atletismo. A escola alemã baseou-se nas ciências biológicas para transformar a ginástica em um meio de educação em massa capaz de atender às necessidades do Estado, característica também encontrada nas demais escolas, mas o que diferencia são seus distintos anseios. A escola alemã resultou na modalidade competitiva atual, ginástica artística, e foi a base para a estruturação da ginástica moderna, que é a atual ginástica rítmica. A escola sueca, idealizada por Peter Hickling, a ginástica sueca surgiu com a finalidade de extirpar os vícios da sociedade, em especial o alcoolismo,
com a missão de regenerar a população. Possuía um caráter não acentuadamente militar, mas sim pedagógico e social. Deveria gerar indivíduos fortes que pudessem ser úteis à pátria, como soldados ou trabalhadores civis. Ling acreditava que seu método assegurava a saúde, por ser essencialmente respiratório, e a beleza por seus efeitos corretivos e ortopédicos. Por isso, o destinou a todos, independente de sexo, idade ou condições materiais e sociais, dividindo em 4 partes: ginástica pedagógica ou educativa, para todas as pessoas. Tinha como objetivo assegurar a saúde, evitar a instalação de doenças, vícios e defeitos posturais, e desenvolver normalmente o indivíduo. Ginástica militar, com as mesmas características da pedagógica, acrescentando os exercícios de preparação para a guerra. Ginástica médica e ortopédica, também baseada na pedagogia, objetivava eliminar vícios e defeitos posturais, sendo específica para cada caso. Ginástica estética, mais uma vez apoiada na pedagogia, buscou o desenvolvimento harmonioso do organismo, utilizando-se da dança e de movimentos suaves para proporcionar beleza e graça ao corpo. Levando em consideração os princípios estabelecidos dentro das ciências biológicas, Link criou exercícios livres, sem aparelhos de fácil execução e estética, além de saltos no cavalo, cambalhotas, jogos ginásticos, patinação e esgrima, tudo associado a cantos alegres e disciplina militar. O método sueco voltou-se para a saúde física e mental da população, possuindo muito mais o caráter médico e pedagógico do que militar. Esse viés médico trouxe conceitos para a ginástica fisioterápicas de Souza, além do fato de ser o grande evento em homenagem ao seu idealizador, Per Hagelin, servir de inspiração à gímica estrada, principal manifestação da ginástica geral. A ginástica na França baseou-se na ideia dos alemães Jean e Gutmuth e apresentava, além do caráter moral e patriótico, uma preocupação com o desenvolvimento social. Objetivava formar o homem completo e universal, sem desvincular-se do utilitarismo, tão abordado pela ginástica científica, buscando o desenvolvimento da força física, da destreza, agilidade e resistência. Os exercícios eram completamente explicados por enunciado científico, comprovando a relação existente entre a sua ginástica, a saúde e a população, e a tão desejada utilidade dos gestos. Era admitido no sistema 3 tipos de ginástica: civil, militar e médica. O método francês, para alcançar os seus objetivos, preconiza 7 formas de trabalho: jogos, flexionamentos, exercícios educativos, exercícios mímicos, aplicações de desportos individuais e coletivos. Descreve a abordagem de exercícios de marcha, corrida, salto, lançamento, lutas, esgrima, utilização de peso e halteres, ginástica de aparelhos, remo, ciclismo, natação e salvamento, e desportos coletivos. O método francês, oriundo da escola francesa, foi adotado em todos os estabelecimentos de ensino brasileiro, em 1929, e trouxe as propostas pedagógicas que embasaram a educação física escolar brasileira no período republicano. Observando todos os métodos ginásticos, é possível perceber que, apesar de específicos ao seu público, se relacionam e se influenciam. Desse ponto de vista, os métodos da ginástica diferenciam-se apenas na forma, umas mais analíticas, outras mais sintéticas. Todavia, o conteúdo anatomofisiológico ditado pela ciência constitui o núcleo central das distintas propostas, além do que, é claro, a moral da classe, o culto ao esforço individual, a disciplina, obediência, ordem, adaptação, formação e hábitos. Surgindo de uma necessidade do Estado do movimento ginástico europeu, reformulou a sociedade europeia, difundindo preceitos higienalistas, nacionalistas, pedagógicos, morais, por meio de prática da ginástica. Os métodos e resultantes desse processo compartilham características básicas, mas buscam ser específicos aos interesses de cada nação, chegando a discordar em alguns aspectos. E além de atender os objetivos do Estado, no século XIX, serviram de suporte para a estruturação da ginástica atual. A escola alemã influenciou diretamente a modalidade competitiva, ginástica artística,
e, indiretamente, a ginástica rítmica. A escola sueca já abordava os conceitos das ginásticas fisioterápicas e serviu de inspiração para a ginástica geral. E a escola francesa auxiliou o desenvolvimento da educação física escolar. Agora temos algumas imagens geradas por IA pedindo para dar um exemplo das ginásticas europeias. Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigado.